Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tuane e eu sou professora de espanhol aqui da comunidade educadoresdoenem.com.br e eu vim aqui conversar com você hoje sobre uma questão do Enem que tinha um assunto sobre diversidade linguística, certo? Vamos lá dar uma olhada na questão então? Aqui eu tenho a questão, pra gente conversar então como é que cai essa questão de diversidade linguística. É exatamente assim que cai no Enem e é exatamente por isso que você precisa entender um pouco desse assunto. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, você pode buscar uma aula inteirinha que eu fiz aqui para você na comunidade educadora do Enem, sobre diversidade linguística, certo? Aqui a gente vai então para a nossa questão e a gente vai começar então lendo esse texto, lendo o título, Como gestionar a diversidade linguística en el aula. E aí, aqui nesse nosso primeiro parágrafo, el aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento, por lo menos, de las 3 lenguas curriculares: catalán, castellano, inglés o francés, portugués. La metodología que promueve el aprendizado integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y para la diversidad lingüística y cultural. Por eso, la 5ª jornada de buenas prácticas de gestión del multilingüismo, que se celebrará en Barcelona, debatirá sobre la gestión del multilingüismo en el aula. El objetivo es difundir propuestas para el aprendizaje integrado de idiomas y presentar experiencias prácticas de gestión para la diversidad lingüística presente en las aulas. E aí aqui a gente tem essa questão, que é a questão 4 da prova azul do Enem de 2018. E a gente vai então para o enunciado agora. Lembrando aqui para você que nas provas de espanhol, no Enem, os enunciados da questão te trazem bastante informação que podem te auxiliar no entendimento do texto, certo? Então, por isso, eu costumo dizer que é interessante você ler, quando você estiver fazendo a prova, você ler primeiro o enunciado e depois partir para o texto. Tudo bem? Então, voltando aqui, o que esse enunciado está dizendo pra gente? Na região da Catalunha e Espanha, convivem 2 línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. E aí, a gente volta aqui para o nosso texto para saber o que é necessário para essa valorização, certo? Vamos entender o que ele está te falando aqui no texto? Então, ele começa dizendo que o aprendizado de idiomas é uma demanda da sociedade na escola. E aí, na Catalunha, essa escolarização incide no conhecimento de pelo menos 3 línguas, certo? E como ele te falou no enunciado, inclusive, o catalão, castelhano, então, é outra palavra para se referir à língua espanhola, certo? Falar espanhol e castelhano, a gente está se referindo exatamente à mesma língua. E aqui ele está te dizendo, então, que o catalão, o castelhano e inglês, e aí no caso aqui o inglês vem como língua estrangeira, que aí poderia ser também o francês, o português ou alguma outra. Como o catalão e castelhano são línguas oficiais, eles entram os 2 como língua materna, certo? No segundo parágrafo, então, ele está te falando da metodologia que promove o aprendizado integrado de idiomas na escola. E aí ele te fala que a melhora no ensino de uma língua acontece e incide na melhora de todas as línguas. Se trata de educar em e para a diversidade linguística e cultural. Aqui, palavrinhas importantes, bem importantes para a gente entender o texto. Entender o texto e descobrir identificar a resposta correta na questão. Então, por isso, a 5ª jornada de Buenas Prácticas de Gestión del Multilingüismo, que se celebra em Barcelona, vai debater a gestão do multilingüismo em aula, multilingüismo na sala de aula.
O objetivo é difundir propostas de diversidade linguística presente nas aulas, certo? E aí, então, se a gente voltar para a questão e ler as alternativas, lembrando então sempre que é importante você prestar atenção no que te pede o enunciado, porque às vezes algumas alternativas elas podem parecer certas e algumas vezes elas inclusive estão certas, mas elas não correspondem àquilo que o enunciado está te pedindo. Então você precisa prestar atenção, precisa entender o que o enunciado está te pedindo para poder marcar a alternativa correta na resposta equivalente para essa questão, certo? Voltando aqui então, o que o enunciado está pedindo? Última frase aqui. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário, letra A, ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo. Ele não fala no texto em nenhum momento em ampliar esse número de línguas. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes? Também não. Ele está falando aqui no primeiro parágrafo do texto, inclusive, que esses 3 idiomas, né, os 2 idiomas nativos e a língua estrangeira já são ofertados. Então, o foco aqui não é atrair estudantes. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar aspectos regionais? Também não. Ele te fala no texto que é importante que para você melhorar numa língua, você precisa melhorar nas outras 2 também. Que é importante caminhar junto nas 3 línguas que eles ofertam nas escolas. Então, ele não está falando de privilegiar estudo. Letra D. Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Aqui está um pouco desconfigurado, mas exatamente a letra D é a correta. Mas vamos ler a letra D e entender por que ela está errada? A letra D não, a letra E, perdão. Debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de língua. Esse aqui é exatamente o assunto daquele evento que ele te fala aqui nesse último parágrafo, a jornada de buenas práticas de gestão do multilingüismo. Mas acontece que o que ele está te pedindo no enunciado não é o assunto desse evento que ele falou no texto, né? O que ele te pede é, de acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. E para esta pergunta, a resposta correta é a letra D. Explorar relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Inclusive, ele usa essa palavra especificamente no texto, certo? Se ele estivesse te perguntando do evento, então, a letra E seria correta. E aí, então, um exemplo para você entender por que é muito importante você ler com atenção tanto o texto quanto o enunciado da questão e conseguir marcar a alternativa correspondente exatamente àquilo que ele está te pedindo que você faça, certo? Por hoje, então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quiser mais conteúdo sobre as provas do Enem, tanto de espanhol quanto de outras disciplinas, fique ligado aqui na nossa comunidade, que tem vários posts com várias informações e vários conteúdos bem interessantes para você, certo? Hasta luego!